Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Queria que você visse aí Josué 24:15. Acho que vai ter aqui também. Disfarça aí, meu amigo. Dá para deixar magrinho? Diz aqui: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você concorda com isso? Vamos repetir a última frase juntos. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Durante essa palavra, que você possa ir declarando isso, que você possa ir profetizando isso. Nós somos a igreja cristã da família. Isso é um motivo para falar do tema, porque Deus quer, Deus se interessa, Deus criou as famílias, e ela nunca foi tão atacada. Nunca foi tão degradada. Nunca foi tão relegada a segundo plano. E a família é a célula máter de uma sociedade. Antes de um câncer aparecer em um lugar, ele aparece numa célula, no DNA de uma célula. Não vou falar sobre oncogênese, até porque tem médicos aqui que poderiam talvez falar melhor que eu. Mas começa tudo numa célula. Numa única célula, e aquilo começa a se espalhar. Quando uma família tem problemas, aquilo começa a se espalhar. E a sociedade começa a ser degradada. Então, as coisas, os valores, os relacionamentos, os problemas acontecem. Quantas pessoas nós conhecemos, até pacientes aí, que durante a pandemia falaram assim: estou tretado com a minha esposa. Bota uns dentes brancos aí para ver se dá uma melhorada. Mas o exterior não vai adiantar. Se o coração, se o relacionamento, se a postura não mudar. Não sei se você sabe quem falou isso aqui. Nós estamos lendo o livro de Josué. Quem falou isso aqui? Josué. Vamos entender um pouquinho o que ele fez. Botar um mapinha ali. Ih, nós não temos aqui nada? Temos. Lembra que o Paulo falou semana passada sobre Cades Barneia? Gilgal. Lembra disso ou não? Sim? Você não estava na live. Olha lá, ó. O povo saiu do Egito, aquela linha tracejada, na setinha laranja, Cades Barneia. Na verde lá, Jericó. Então esse povo estava andando e andou por 40 anos. E Josué foi um dos que entraram lá, enviado como um dos 12 espias. E chegando lá, 10 falaram assim: aquela terra mana leite e mel, mas não dá. Aquilo ali está cheio de gigantes. E eles se colocaram como assim: nós somos como gafanhotos. Nós somos muito pequenos. Às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente não é nada. A gente não consegue. A gente não vai dar certo. E eles fizeram, 10 fizeram isso. 2 não fizeram. 2 falaram: Deus está conosco. Vamos entrar. Vamos lá. Esses 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb.
Mas o povo não acreditou, a ponto de querer apedrejá-los. O povo se revoltou, falou: vocês vieram aqui, nos trouxeram até aqui para fazer o quê? A gente morrer no deserto. Queriam apedrejar Josué, Calebe, Moisés, Arão. Mas Josué, nessa época aí, ele tinha 45 anos. E Deus falou assim: todos abaixo de 20 vão morrer. Ficaram 40 anos ali. Josué tinha 85, quando derrubou Jericó, que é a entrada lá, da terra prometida, lá em algum lugar ali. A setinha verde lá era Jericó. E aqui, quando ele fala esse versículo, ele está com 110. Ficou 25 anos à frente do povo, até que chegando no Josué 24, ele fala: olha, o que aconteceu na nossa vida, fala dos amorreus, que fala bastante sobre os amorreus aqui, e aí fala: vocês decidem o que vocês querem. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em algumas traduções, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o final da vida de Josué. Acho que você não precisa esperar o final da sua vida para profetizar isso, para declarar isso. Aliás, profetizar não é só falar: eis que o Senhor está dizendo. Profetizar é ir declarando em regiões celestiais a palavra de Deus. E essa aqui é a palavra de Deus. Josué 24:15 é a palavra de Deus. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. E você pode ir declarando isso na sua boca, no seu coração. Mas está longe, pastor. O povo que estava ouvindo era filho daqueles que saíram do Egito e que morreram. Filhos que chegaram na terra prometida, muitas vezes são a cópia daquilo que já ficou durante 40 anos. Qual é o padrão que vocês escolheram? Pode passar o próximo slide lá. Eu queria falar a primeira parte disso aí. Mais um. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Os amorreus eram descendentes de Canaã, de Cã. Cã, não sei se vocês lembram da história, mas era um dos filhos de Noé que viu a nudez do pai e que foi amaldiçoado. Os amorreus também quer dizer aquele que vive nas montanhas ou aquele que é rebelde. Josué está falando: você quer continuar sendo rebelde? Vocês querem continuar? Podem continuar. Vocês querem continuar reproduzindo um modelo de rebelião contra Deus? Vocês querem continuar reproduzindo um modelo de afronta, de desobediência? Podem continuar. E eles começaram a fazer isso. Essa era a questão de Josué. E ele colocou todo mundo na parede. A quem vocês vão servir? Esses modelos, às vezes, ficam na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração. Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Esquenta a sua mão aí um pouco. Vamos lá, todo mundo. Esquenta a sua mão rapidinho. Coloca aqui na bochecha. Ué, bochecha? É aqui a sua bochecha? Hein?
Ué, por que você colocou aqui? Você está reproduzindo o erro. Porque eu falei bochecha e coloquei no pescoço. É fácil reproduzir o erro. É muito mais fácil reproduzir o erro do que o acerto. Filhos que têm pais alcoólatras, é fácil continuar reproduzindo esse erro. Pais divorciados, pais complicados, ou não têm pais. E mesmo que a gente rechace isso no momento, muitas vezes isso é reproduzido na nossa vida. Eu não quero jamais ser como meu pai. Depois de uns anos, é igualzinho. Igualzinho. Quantos jovens a gente vê nos acampamentos, e esse que o Daniel estava falando aí, anos em acampamentos, onde os jovens, muitas vezes, têm um problema com o pai, e depois de alguns anos crescem e reproduzem o mesmo problema com seu filho. Conheço muitas pessoas assim. O pai era alcoólatra. Condenava, inclusive um familiar meu. Condenava isso. Foi marcado por isso durante a infância, a ponto do seu pai de 33 anos morrer com cirrose. Com 33 anos morrer com cirrose, você imagina o que ele bebia. De tudo. De tudo. Quando os filhos cresceram, começaram a fazer a mesma coisa. Mesmo tendo sido marcados pelo pai. Filhos que nunca ouviram o te amo, muitas vezes têm dificuldade de amar os seus filhos. Ou a sua esposa, seu marido. Não sei se vira uma defesa isso. Os psicólogos talvez possam explicar por que isso acontece. Mas o fato é que acontece. É mais fácil a gente continuar reproduzindo modelos errados. Coisas que nós não gostamos. Mas existe uma notícia. Se você quer mudar essa história, uma decisão basta. O pai de Josué, a Bíblia não fala muito sobre ele, chamava-se Num. Mas Josué falou, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então não interessa se você teve pai, como é que era seu pai, como é que não era. Hoje você pode dar uma decisão e falar, a minha vida vai ser diferente. A minha vida não vou fazer que nem ele. Mesmo que isso esteja talvez no meu gene. Mesmo que isso esteja na minha memória, mesmo que isso esteja na minha infância. Você tem autoridade para mudar isso. Porque nós não somos frutos do meio, nós somos frutos das nossas decisões. Você não é fruto do meio, você é fruto de uma decisão. A Bíblia fala sobre, muitas vezes, vocês têm que decidir. Querem servir a Deus ou as riquezas? Querem servir a Deus ou Baal? Querem servir a Deus ou... Nós somos frutos das nossas decisões. E não podemos culpar ninguém pelas nossas decisões. Porque se nós fôssemos frutos do meio, um filho de médico é médico. Um filho de mendigo é mendigo. É o meio. E nós que nós vemos. Você pode ser filho de um mendigo e ter cursado, e ter se esforçado, e ter ido, e ter conquistado. Então, nós temos decisões que
que nós temos para tomar. E temos as consequências dessas decisões. Ou seja, o que eu escolho altera a minha vida, altera o meu futuro e afeta a minha casa, e afeta a minha família. Agora, qual voz nós estamos ouvindo? Nós aqui cantamos, um dos cânticos diz: a tua voz soprar verdade sobre mim. Nós estamos ouvindo mentiras o tempo todo. Nós estamos ouvindo más notícias. A Estela falou sobre boas notícias. Nós estamos ouvindo más notícias. Basta ligar uma televisão, basta ligar uma internet, má notícia em cima de má notícia. O que é verdade e o que é mentira? A sua voz soprar verdade sobre mim. A sua voz me diz quem eu sou. Ou seja, não é o meio que diz quem eu sou. Não é a minha falta de condição que diz quem eu sou. A minha decisão de fazer a vontade de Deus, de seguir a Deus, vai me dar um futuro. Como Daniel testemunhou também aqui. O que ele é hoje, fruto de decisões que ele tomou, talvez decisões duras, decisões que doeram, decisões contra aquilo que seria o razoável tomar, mas tomou. E nós temos que tomar decisões. Eu falo muito disso com os jovens, a época das decisões. Entre 17 e 27 anos, você tem que tomar decisão de qual profissão você vai seguir, aonde você vai morar, com quem você vai se casar. Alguns não estão preparados. Alguns gostariam de ir protelando, e são obrigados a tomar uma decisão. A colocar lá, vou prestar o vestibular para... Os mais velhos, hoje colhem decisões. Eu e você colhemos decisões, frutos de decisões que nós já tomamos. Lá atrás, Josué tomou uma decisão. Colocar lá o slide 5. Não sei se está aí. Mais um. Mais um. Aí. Mas eu. Diga assim, mas eu. Os homens agora, mas eu. As mulheres, mas eu. Os homens estão fracos, hein? Estão fracos. E quem disse isso aí foi Josué. Eu. O que é eu? Quem sou eu? Quem disse isso aí é o sacerdote. Quem disse isso aí é o líder da sua casa. Não é o filho que disse. Não foi a mulher que disse. Mas foi o homem. Homem frouxo não diz. Só se a mulher ficar cutucando. Fala! Fala! Fala que você vai servir. Ah, não quero. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Próximo slide. Provérbios 22, 8. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você acredita que toda a palavra que está na Bíblia tem um propósito? Sim ou não? Olha o que está escrito lá. Ensina a criança no caminho. Não está dizendo, ensina a criança
o caminho. Você já pensou nisso? Ensinar o caminho. Olha, vai por ali, ó. Estou perdido, preciso ir para Lapa. Pega aqui a marginal, tal. Ensina o caminho. O que a Bíblia está dizendo é ensina no caminho. Ou seja, e aí estou falando com os homens, mas eu estou no caminho. Eu sou o sacerdote. Eu conheço Deus. E estou dizendo ao meu filho, e ensinando ao meu filho. Eu também estou no caminho. Eu também não sou perfeito. Eu também estou passando por dificuldades. Mas eu estou no caminho. Eu não estou fora do caminho. Eu não estou longe apontando, ó, vai para lá, ó. Algumas pessoas acham que é mais fácil apontar. Ó, vai por ali, ó. Filho, vai lá na escolinha, vai lá na classe, vai lá na igrejinha, e tudo bem, eu até te deixo lá. Que eu acho que lá é um lugar legal, boas amizades e tal. O que a Bíblia está dizendo é, ensina no caminho. Ou seja, eu também estou no caminho. Eu também estou andando, eu também estou buscando. Eu também conheço a Deus. E a partir do momento que eu conheço Deus, eu posso educar o meu filho. Eu posso ensinar o meu filho. Não é responsabilidade das tias de cultinho. Não é responsabilidade dos pastores, do líder de jovens. Não é responsabilidade da escola, do CRE. Responsabilidade é dos pais. A escola, as tias do cultinho, a igreja, os pastores estão para ajudar. Mas a responsabilidade é do sacerdote. É sua e é minha. Eu, homem, sacerdote, tenho que estar andando nesse caminho. Josué não era um líder que estava ali de fora, mas primeiramente era um líder da sua família. Antes de ser um líder de Israel, ele é um líder da família. Ele estava liderando, estava conduzindo a sua casa. Há muitas pessoas que se ocupam em liderar multidões, mas se esquecem de liderar a própria casa. Pessoas que querem mudar o mundo e não mudam a sua família. Eu quero evangelizar, eu quero sair, quero não sei o quê, mas na minha casa eu sou um desastre. Será que é isso? A importância disso é tão grande que 1 Timóteo 3, 1 até o 5, nós vamos ler aqui 4 e 5, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Ele dá mais algumas qualidades, e depois lá, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se alguém não governa a casa, como é que pode governar a igreja? Josué, antes de ser o líder de Israel, era um líder da sua casa. Homem, isso é para mim, isso é para você. Nós temos que ser sacerdotes. Nós temos que ter essa posição. Isso não é terceirizar para a mulher, não, hein? Ô, mulherzinha, vamos aqui, ó. Cuida dos filhos aí, que eu estou vendo aqui o jogo do Corinthians. Do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, da Portuguesa, tanto faz. Não é terceirização de responsabilidade. É a minha, como pai, ser o sacerdote. É a minha.
E eu já vi muito pastor e líder falar assim, olha, eu vou dar um tempo, porque eu preciso cuidar da minha casa. Antes das minhas ovelhas, antes das pessoas, antes do ministério, antes, eu preciso cuidar da minha casa. Minha casa está doente. Meus filhos estão rebeldes. É o que diz aqui, esse texto que a gente sempre lê. Josué, primeiro, amava a Deus. Segundo, liderava sua família para servir a Deus. Agora, se o sacerdote não faz isso, o que acontece? Deus levanta um menino. 1 Samuel 2. E isso te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Para quem Deus falou isso aqui? Para Eli. Eli era o sacerdote. Ele está dizendo, eu vou levantar outro. Eu vou levantar um sacerdote fiel. Quando o sacerdote não cumpre o seu papel, Deus levanta um menino. Primeiro Samuel 3, 10 a 13. Você lembra que Deus chamou Samuel 3 vezes? Em algum desses cultos aqui eu lembro que a gente falou sobre isso. E quando Deus chamou lá, e Eli falou assim, ó, vai lá e fala lá que, fala Senhor, porque teu servo ouve. O que Deus falou para Samuel? Exatamente esses versículos aqui. 1 Samuel 3, 10 a 13. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Por isso lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se ficaram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Ele tinha consciência do pecado dos filhos, e não repreendeu. Sabe o que aconteceu com Eli? Morreu, caído numa cadeira, assim que soube que seus filhos estavam mortos. Triste. Mas Deus levantou Samuel. 1 Reis 1,6, a Bíblia diz que Davi jamais contrariou seus filhos, seu filho Adulão. Não tinha repreensão. Não falava, deixava a coisa correr. É mais fácil, né, homens? E eu me incluo nisso. É mais fácil fazer vista grossa. Mas vai falar, mas de novo eu vou corrigir esse garoto. Mas de novo eu vou falar isso. Chega uma hora que você trabalhou o dia todo, chega em casa e despeja aquele, seu filho. Nessa hora é seu filho. Seu filho. E aí, nós temos que falar, bom, deixa eu tomar um banho para a gente poder resolver isso. Deus vai levantar. Deus levanta uma mulher. Como eu li aqui em 2 Timóteo 1, 4 e 5.
Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, estou certo também em ti. A mulher, a mãe, a avó, ministrando ao filho. Ministrando a Timóteo, falando: Timóteo, não esquece dessas coisas. Não esquece do que eu estou te falando. Não há outro Deus, nosso Deus é o único Deus. Na nossa igreja, assim como acho que na maioria delas, as mulheres são as que mais oram, as que mais evangelizam, as que mais pastoreiam, as que mais... Olha o papel. Olha que papel importante. Fundamental. O pai de Timóteo era grego. Mas meu marido não é convertido. Seu papel como mulher, ensinar seu filho. E a Bíblia diz que 100 palavras ganhar o seu marido. Olha que para as mulheres isso não deve ser muito fácil. 100 palavras ganhar o seu marido. 1 Pedro. Está dando para entender isso? A importância da família. A importância de nós ministrarmos aos nossos filhos. Isso vale para os dois casais que apresentaram seus filhos, mas vale para nós também. E pastor, fiz tudo errado. Tempo de arrependimento. Tempo de falar: Deus, tem misericórdia. Porque há um tempo ainda que você pode falar: eu e minha família serviremos ao Senhor. E você pode ir declarando isso. E você pode ver que isso vai ser uma realidade quando você e eu estivermos primeiro obedecendo. Não adianta querer empurrar a mulher e os filhos e a gente não está fazendo o nosso papel. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente orar. Talvez você esteja falando assim: puxa, quanta coisa. O seu passado não define o seu futuro. As decisões que você toma definem o seu futuro. As decisões, a postura de você falar: a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. A partir de hoje eu vou mudar meu casamento. A partir de hoje eu vou mudar minha casa. Não pela sua força. Não por violência. Não fazendo a coisa dar certo na marra. Mas deixando o Espírito Santo fazer isso. Eu queria que você fechasse os seus olhos.